os lugares mais assustadores do Brasil. Você tem medo de assombração? Tem algum lugar que lhe cause receio? No vídeo de hoje vamos explorar os 5 lugares mais assustadores do Brasil. Prepare-se para mergulhar em histórias arrepiantes e conhecer locais que despertam medo em qualquer um. E aí, curioso? Tudo bem com você? Antes de seguir o conteúdo, eu te convido a não perder mais nenhum vídeo. Se você é uma pessoa que gosta de curiosidade, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e compartilhe. O Brasil possui uma rica diversidade cultural que influencia diretamente nas histórias que o povo conta. Cada região do país possui suas próprias narrativas de arrepiar, permeadas por elementos folclóricos e tradições locais. Ao mergulharmos nessas lendas assustadoras, descobrimos um Brasil cheio de mistérios e fascínio, onde a fronteira entre o real e o sobrenatural se torna sutil. Confira agora os 5 lugares mais assustadores do Brasil. 1. Hospital de Colônia Barbacena, Barbacena, Minas Gerais. O Hospital Colônia foi uma instituição psiquiátrica que funcionou por muitos anos, desde sua fundação em 1903 até seu fechamento em 1980. Infelizmente, o hospital ficou conhecido por sua história sombria e trágica. Durante décadas, ele foi palco de abusos e violações dos direitos humanos, com relatos de maus-tratos, superlotação e tratamentos desumanos aos pacientes. Estima-se que milhares de pessoas tenham perdido suas vidas dentro dos muros do hospital. Pessoas que visitaram o local abandonado relatam sensações de desconforto, avistamentos de sombras inexplicáveis, vozes sussurrantes e outros fenômenos sobrenaturais. No entanto, é importante ressaltar que esses relatos são subjetivos e não há confirmação científica de atividades paranormais no local. A reputação assustadora do Hospital Colônia Barbacena é alimentada principalmente por histórias e lendas transmitidas oralmente ao longo dos anos. Hoje em dia, o antigo Hospital Colônia é um local abandonado e em ruínas. Ele desperta interesse devido à sua reputação de ser assombrado, atraindo a atenção de entusiastas do paranormal e curiosos. Porém, é importante respeitar o local e lembrar-se das histórias trágicas e das vidas que foram afetadas negativamente ali. 2. Edifício Joelma, São Paulo, São Paulo. Se você achou que o Hospital de Barbacena deu medinho, agora vai começar a ficar tenso. O edifício Joelma foi palco de um trágico incêndio em 1º de fevereiro de 1974. Pegou fogo e resultou em uma das maiores tragédias da história da cidade. O incêndio começou no 12º andar devido a um curto-circuito em um dos escritórios. A rápida propagação das chamas, a falta de saídas de emergência adequadas e a falta de equipamentos de combate a incêndios resultaram em uma situação caótica. Muitas pessoas ficaram presas dentro do prédio e mais de 180 pessoas perderam suas vidas, enquanto outras sofreram graves queimaduras e ferimentos. No entanto, o lugar tem um histórico assustador que desperta medo. Antes mesmo do incêndio devastador, houve um caso de homicídio que se destaca como um dos piores ocorridos ali. Um homem cruel tirou a vida de sua própria mãe no local e, para além dessa atrocidade, também ceifou a vida de suas irmãs. Esses eventos trágicos remontam a uma época anterior à existência dos famosos arranha-céus paulistanos. Além disso, é conhecido que o local foi utilizado como um local de punição para os escravos, remetendo ao que é conhecido como Pelourinho. Essa carga histórica opressiva apenas intensifica a atmosfera carregada do lugar. 3 momentos, 3 histórias, cada uma delas carregando um peso extremamente pesado. A combinação desses eventos trágicos e o histórico de sofrimento ligado ao local contribuem para a sensação de inquietação e mistério que envolve essa assustadora localidade. O edifício Joelma foi reconstruído e atualmente é conhecido como Edifício Praça da Bandeira. Apesar de não ter relatos específicos de eventos sobrenaturais relacionados ao edifício, devido à trágica história do incêndio, há relatos de pessoas que afirmam ter vivenciado fenômenos inexplicáveis e sensações perturbadoras ao visitar o local. Essas histórias, no entanto, são consideradas relatos de experiências pessoais e não há confirmação científica de atividades paranormais no local. 3. Castelinho do Flamengo, Flamengo, Rio de Janeiro. O Castelinho, considerado um dos lugares mais assombrados do Brasil, possui uma lenda intrigante relacionada à sua construção no início do século XX. Segundo a história, o Castelinho foi projetado por um renomado arquiteto italiano chamado Gino Coppedè. Em 1932, o imóvel foi adquirido pela família de Maria de Lourdes, que na época era apenas uma criança inocente.
Infelizmente, alguns anos após a mudança da família para o Castelinho, ocorreu um acidente trágico e chocante. Maria testemunhou seus pais serem atropelados em frente à residência. Essa terrível fatalidade marcou profundamente a vida da pequena Maria. Após a morte dos pais, Maria ficou sob a tutela de um guardião designado, já que não tinha mais parentes vivos. No entanto, esse tutor aproveitou-se da situação e cometeu atos cruéis. Ele roubou todo o dinheiro da família, torturou Maria e a manteve trancada na torre do castelo, privando-a de sua liberdade. Maria suportou seu cativeiro por um longo período, mas a opressão se tornou insuportável. Desesperada, ela decidiu pôr fim à sua angústia e se jogou da torre, encontrando a morte trágica. Desde então, acredita-se que seu espírito assombra o Castelinho. As histórias sobre o local assombrado persistem até os dias de hoje. Relatos de pessoas que visitaram Castelinho mencionam vozes sinistras ecoando pelos corredores, passos misteriosos, risadas arrepiantes e objetos que se movem inexplicavelmente. O mistério e a atmosfera macabra que envolve o Castelinho contribuem para sua reputação como um lugar assombrado, perpetuando as lendas e experiências sobrenaturais relatadas por aqueles que ousaram adentrar suas portas. Falei sobre esses 3 tópicos assustadores, mas há mais por vir. Antes disso, percebo que você é curioso, então gostaria de convidá-lo a assistir a um vídeo fascinante: os verdadeiros significados das tatuagens de cadeia. Ele certamente aumentará seu conhecimento e proporcionará entretenimento. O link está no card acima deste vídeo. 4. Presídio Arru, Curitiba, Paraná. O Presídio do Arru, localizado na cidade de Curitiba, capital do Paraná, possui uma atmosfera que parece ter sido tirada diretamente de um filme de terror. Além disso, o local carrega consigo uma história tão aterrorizante quanto assombrosa, como se tivesse sido meticulosamente elaborada por uma equipe criativa. De acordo com relatos de trabalhadores e ex-detentos, uma figura sinistra, conhecida como o Palhaço do Além, aparecia exclusivamente para aqueles que cometeram atos de agressão, principalmente contra mulheres, incluindo estupros e ataques físicos. Porém, aqui vem uma reviravolta surpreendente. Há 4 décadas, um homem que nutria uma obsessão sexual foi encarcerado e encontrou seu fim dentro das muralhas da prisão. Curiosamente, esse homem tinha o hábito de se vestir com roupas de palhaço. Uma coincidência bastante perturbadora, não acha? Essa combinação entre a aura sombria do presídio, a presença assustadora do Palhaço do Além e a história macabra do homem de roupas circenses confere ao local uma atmosfera única e aterrorizante. É como se os elementos se entrelaçassem de maneira sinistra, alimentando os medos e arrepios daqueles que adentram seus corredores. No entanto, é importante lembrar que essas histórias são baseadas em relatos e lendas que cercam o Presídio do Arru. Cada experiência vivida dentro do presídio é única e deve ser tratada com cautela e respeito pelos indivíduos envolvidos. 5. Cemitério da Consolação, São Paulo, São Paulo. Claro que, se tratando de lugares assustadores, um cemitério não poderia ficar fora desse tópico. É um dos cemitérios mais antigos e importantes da cidade. Embora seja um local de descanso final para muitas pessoas, também existem histórias e lendas que cercam o cemitério e acrescentam um ar de mistério e interesse. Foi o primeiro cemitério público da capital paulista, onde encontram-se sepultadas personalidades ilustres que fizeram história, como Monteiro Lobato, Tarsila do Amaral e membros da família Matarazzo. É notável que o mausoléu da família Matarazzo se destaca pela sua imponência, com cerca de 25 metros de altura, representando a grandiosidade de sua influência. Há lendas que circulam entre os corredores do cemitério, sugerindo que muitos espíritos ainda vagam entre os túmulos, envolvendo o ambiente em uma aura misteriosa. Um acontecimento intrigante que marcou o cemitério da Consolação foi registrado no túmulo dos Matarazzo. Durante um sepultamento, um dos coveiros estava levando o caixão para o local apropriado. Porém, de forma inesperada, o coveiro sofreu um infarto fulminante no exato momento em que o caixão foi baixado para ser instalado. Infelizmente, ele veio a falecer ali mesmo, em cima do túmulo. Enfim, é isso, pessoal. Antes de mais nada, quero deixar uma mensagem para você. É importante lembrar que histórias assombradas e lendas misteriosas são apenas isso: histórias. Embora possam despertar curiosidade e fascinação, não devemos permitir que elas nos assustem ou afetem negativamente. O poder das histórias assombradas está em nossa imaginação e na forma como interpretamos esses relatos.
Por isso, aconselho a encararmos essas histórias como uma fonte de entretenimento, uma maneira de estimular nossa criatividade e imaginação. E aí, o que achou do nosso conteúdo? Deixe seus comentários se você tem alguma história assustadora ou sentiu falta de alguma. Vamos interagir e trocar experiências. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber todas as novidades. Compartilhe para que mais pessoas tenham mais conhecimento.